Por favor, nos ajude deixando seu gostei no vídeo. Ana Paula, agora uma notícia que chega de Brasília, onde pousou de madrugada o avião que trazia vítimas do furacão Irma. Grupo de brasileiros que estava na ilha de São Martinho, no Caribe, e enfrentou o pior momento do furacão, quando o Irma estava 5 pontos, né, o mais alto. Ventos que ultrapassaram os 300 quilômetros por hora. Imagina, são relatos de pânico. Então vamos para Brasília ter as informações sobre essa volta de brasileiros com a Juliana Morrone. Juliana, bom dia. Agora, esses voltaram, mas ainda tem gente, ainda tem brasileiros isolados por lá. Sim, Ana Paula, bom dia a você, bom dia Chico, bom dia a todos. Eles estão nas ilhas Tortola e Turcas e Caicos. E o Itamaraty planeja agora a retirada desses brasileiros. Bem, as histórias que vamos mostrar agora são de brasileiros que não vão esquecer nunca mais o que passaram. Muito medo, tristeza com tanta destruição e o futuro incerto. Agora, além dos 8 brasileiros, também foram resgatados holandeses, um americano e 2 venezuelanos. Era 1h30 da madrugada quando o avião da FAB pousou na base aérea de Brasília. A aeronave resgatou 14 pessoas, entre elas 8 brasileiros que estavam em São Martinho, ilha do Caribe devastada pelo Irma. O avião da Força Aérea deixou o Brasil na segunda-feira, fez escala em Nova York e chegou ontem à tarde a São Martinho, ilha dividida entre a Holanda e a França. No início da noite, a aeronave partiu da ilha com os 8 brasileiros e os 6 estrangeiros. O avião fez escala em Trinidad e Tobago para abastecer e perto das 9 da noite decolou rumo à capital federal. Ainda existem brasileiros presos nas ilhas Tortola e Turcas e Caicos. O Itamaraty está em contato com o governo do Reino Unido para planejar a retirada dos brasileiros que estão nesses territórios. O Ministério das Relações Exteriores não sabe informar quantos brasileiros ainda estão nas ilhas do Caribe atingidas pelo Irma, mas disse que nas ilhas Turcas e Caicos a situação do aeroporto já foi normalizada. Já em Tortola, o resgate, por enquanto, só pode ser feito pelo mar. Quem sobreviveu e pisou hoje em solo brasileiro diz que ainda não dá para esquecer a fúria da tempestade. As janelas estavam explodindo para fora, outras para dentro, e vinha muita areia, porque o nosso hotel é na areia. Então, junto com o vento de 320, 350 km por hora, não tem como descrever. Por mais que eu fale para você que é forte, que é muito forte, não tem como descrever, porque não é só o vento, é tudo que te envolve na hora ali, entendeu? A Valéria mora no lado holandês da ilha e estava sozinha com a filha quando o Irma passou, destruindo tudo pela frente. O pânico trouxe muito problema, as pessoas começaram a ficar meio malucas por água, por eletricidade. A Patrícia mora na ilha há 4 anos, mas não estava lá na hora da tempestade. Ela veio ao Brasil visitar a família. O marido dela, que é americano, é um dos sobreviventes resgatados pela FAB. O reencontro foi carregado de emoção. Para descobrir se ele estava vivo ou morto durou 48 horas. Eu perdi tudo que eu construí durante uma vida. No grupo resgatado pela FAB também havia 3 holandesas, mulher e filhas de um brasileiro. Nunca na história de São Martin tinha uma furacão tão mal. Casas, gente perderam tudo. Não tem palavra para explicar como ficou a ilha. 2 venezuelanos também vieram no avião da FAB, amparados pelo Acordo de Assistência Consular do Mercosul. Para o garotinho de 7 anos, vai ser difícil esquecer cada detalhe da destruição. Algumas casas foram destruídas, dos meus vizinhos, de uns amigos, os barcos virados, cruzeiros, alguns barcos estavam nas rodovias. Foram momentos muito críticos. Foram momentos muito críticos que vivemos em São Martinho. É algo que não se esperava. Eu jamais havia vivido isso. Foi uma catástrofe muito forte. Foi uma catástrofe muito forte. Ricardo diz que apesar da ilha já ter sofrido com outros furacões, a região não estava preparada para esse. Não sabe o que vai acontecer daqui para frente, mas quer voltar. Tem muitas casas que não, assim, inteiras, mas tem casas que desapareceram, não existem mais no mapa, acabou. Você não consegue achar nada. Sobreviventes saíram da base aérea em vans do Ministério das Relações Exteriores, 4 seguiram para o aeroporto e 10 passaram a noite em um hotel de trânsito do Exército. Ana Paula. Que sufoco, né, Juliana?
Olha, o Irma matou, ao todo, 61 pessoas, 43 só nessa passagem pelo Caribe. A gente separou aqui algumas imagens de antes e depois do furacão em 3 ilhas da região. Isso vai dar uma ideia do tamanho da destruição provocada por lá pelo furacão Irma. Primeiro, a gente vai mostrar a praia de Anse Marcel, que é muito procurada por quem se hospeda no lado francês da ilha de São Martinho. Olha aqui, na comparação, como é que as casas foram abaixo, a vegetação praticamente desapareceu. No lado holandês dessa mesma ilha de São Martinho, cenário parecido, olha, quase não sobrou nada das casas. Agora em Road Town, que é a capital das Ilhas Virgens Britânicas, os barcos, a gente vê, desapareceram na marina. As casas também, na comparação, viraram escombros. Nessa outra cidade aqui, também na ilha de Tortola, que é a maior das Ilhas Virgens Britânicas, o verde também sumiu depois da passagem do furacão. Providenciales, que é um paraíso turístico nas ilhas Turcas e Caicos, também foi completamente devastado. E a gente vendo essas imagens, dá para entender melhor, né, o sufoco de todos, incluindo dos brasileiros que estavam no Caribe quando o furacão Irma passou. Vamos chamar a Isabela Camargo já aqui a postos. Isabela, bom dia. Vai continuar assim? Vai sim, Ana. Bom dia para você, bom dia para o Chico. Todo ano essa situação se repete, né? No inverno são registrados os menores índices de chuva, de umidade do ar e, consequentemente, o aumento de queimadas. Então, sobre o risco de incêndio, vou responder aqui no mapa e com cor. Veja só, tá todo vermelhão, de norte a sul do país, o que indica, então, o alto índice para queimadas. Uma alta chance, então, para incêndios. Não chove, né, em muitos desses estados. Veja, Belo Horizonte, 90 dias, Brasília, 113 dias, Palmas, há 4 meses. Estamos vendo aqui algumas capitais. São Paulo tem gente reclamando da secura, olha, mas só não chove há 22 dias, então, se a gente comparar com as outras. E aí, a consequência da falta de chuva, além da queimada, é também a secura nos reservatórios. Veja só, os mais críticos, nós trouxemos para vocês Serra da Mesa, 8,6, Descoberto no Distrito Federal, 24,1 e Serra Azul em Minas Gerais com 24,5. Cantareira está menos, né, com 56,1, é o menos pior aí de todos, mas mesmo assim não significa condição para você abusar da água, combinado? A chuva, por enquanto, continua nos mesmos lugares. Hoje tem previsão de temporais no estado do Rio Grande do Sul, aqui do oeste de Mato Grosso, Acre até o norte do Pará e no litoral, na faixa leste do Rio Grande do Norte até o sul da Bahia, chegando até o Espírito Santo. No restante do país, tempo muito firme, muito seco e muito quente. Temperaturas você vai ver, hoje podem atingir os 40 graus em Palmas do Tocantins, em Cuiabá, 38 em Campo Grande, 36 em Porto Velho, 10 a menos lá em Porto Alegre e Florianópolis, 30 em São Paulo, 33 no Rio de Janeiro e já vou avisando que vai esquentar mais. Chico e Ana Paula, amanhã e sexta-feira aqui em São Paulo e aí no Rio de Janeiro a temperatura pode chegar perto dos 40 graus. Quanta variação, Isabela. Obrigado. Obrigada. E a gente fala agora desse fim de inverno. Fim de inverno tá com cara de verão, né, Glória? Bom dia, até que, além do desconforto, do calor, o ar seco, tudo isso aí aumentando o risco de queimadas, temperatura alta mesmo, hein? Pois é, o verão sem chuva, né, Chico? Essa é a diferença, né? Só que no estado de São Paulo, esse mês já foram registrados 11 vezes mais focos de incêndio do que em setembro do ano passado. E esse problema se repete no Brasil todo. Voltar para casa sem o sol na cabeça. Que alívio, depois de um dia sofrido. Acho que está bem quente e bem abafado nos últimos dias, né? Uma briga na empresa por causa de ar-condicionado. Além desse calorão que tem feito nos últimos dias, tem outro fator, esse sim típico do inverno, que obriga as pessoas a se cuidar mais. A baixa umidade do ar. A Aline já saiu de casa preparada. Com um soro aqui dentro da bolsa. Esta semana, a cidade de São Paulo registrou a temperatura mais alta do inverno, 31,9 graus. Na média, agora em setembro, as temperaturas máximas estão 3,7 graus mais altas do que um ano atrás. Tudo consequência do que os meteorologistas chamam de bloqueio atmosférico, que atua hoje em grande parte do país. A alta pressão, a cerca de 5 quilômetros de altitude, movimenta o ar de cima para baixo. Em vez do ar quente subir para a atmosfera, ele volta para a superfície, ainda mais seco. E isso impede a formação de nuvens. Aqui na capital paulista, a gente tem a iminência de bater um novo recorde de calor do ano, com temperatura de 34 graus na sexta-feira. No estado de São Paulo, a temperatura mais alta foi registrada em Jales, 37,2. Fica na região de Rio Preto, onde não chove forte há mais de 3 meses.
Até agosto, os bombeiros tinham registrado 1.500 focos de incêndio na região, quase o dobro do mesmo período do ano passado. Esse período de estiagem, a ventania é muito forte, ela favorece muito a propagação do incêndio. Fica difícil aí o controle para as equipes de combate. Esses macaquinhos que conseguiram fugir do fogo na mata ganharam água dos moradores. Na região metropolitana de São Paulo, que não vê chuva há mais de 20 dias, o número de incêndios também subiu. A gente fica ligando para o corpo de bombeiro, a gente fica pedindo apoio para o nosso condomínio e fica rezando, né, para que nada aconteça. O número de queimadas no estado é 11 vezes maior neste começo de setembro do que na mesma época do ano passado. E o problema está em todo o Brasil. No Pantanal, em Mato Grosso, 1.500 hectares já foram queimados. O incêndio no Parque Areião, ontem em Goiânia, assustou moradores. Meu Deus do céu, o que é isso? A cidade convive com a umidade do ar abaixo dos 20% há quase uma semana. No Tocantins, até um helicóptero ajuda no combate às chamas. Faz mais de 20 dias que 7 incêndios descontrolados consomem a floresta. O chefe do Parque Nacional do Araguaia gravou um vídeo fazendo um alerta. Nos últimos 13 anos, a mata perdeu 30% da sua área original. Isso significa que nós estamos perdendo a batalha contra os incêndios. De acordo com o INPE, o estado com mais focos de queimadas em setembro é o Pará. O fogo já destruiu mais de 2.500 hectares do Parque Nacional dos Campos Ferruginosos, perto de Carajás. O Instituto Chico Mendes, que dirige o parque, suspeita que o incêndio tenha sido criminoso. Tristeza, né? Os 2 municípios brasileiros que mais sofreram queimadas nos últimos 5 anos ficam no Pará. São Félix do Xingu e Altamira. Os dados são do monitoramento por satélite feito pelo INPE, Chico e Ana Paula. Só é bom lembrar que tem o calor, tem o ar seco, mas tem também a pessoa que vai lá, acende o fogo, começa ali uma queimada e aí depois, com as condições do tempo, acaba saindo do controle, né, Glória? No tempo seco não existe início de queimada sem a ação do homem, né? Exatamente. Pela FAB, o reencontro foi carregado de emoção. Para descobrir se ele estava vivo ou morto durou 48 horas. Eu perdi tudo. Tudo que eu construí durante uma vida. No grupo resgatado pela FAB também havia 3 holandesas, mulher e filhas de um brasileiro. Nunca na história de Sint Maarten tinha uma furacão tão mal. Casas, gente perderam tudo. Não tem palavra para explicar como ficou a ilha. 2 venezuelanos também vieram no avião da FAB, amparados pelo Acordo de Assistência Consular do Mercosul. Para o garotinho de 7 anos, vai ser difícil esquecer cada detalhe da destruição. Algumas casas foram destruídas, dos meus vizinhos, de uns amigos, os barcos virados, cruzeiros, alguns barcos estavam nas rodovias. Foram momentos muito críticos que vivemos em São Martinho. É algo que não se esperava. Eu jamais havia vivido isso. Foi uma catástrofe muito forte. Foi uma catástrofe muito forte. Ricardo diz que apesar da ilha já ter sofrido com outros furacões, a região não estava preparada para esse. Não sabe o que vai acontecer daqui para frente, mas quer voltar. Tem muitas casas que não, assim, inteiras, mas tem casas que desapareceram, não existem mais no mapa, acabou. Você não consegue achar nada. Sobreviventes saíram da base aérea em vans do Ministério das Relações Exteriores, 4 seguiram para o aeroporto e 10 passaram a noite em um hotel de trânsito do Exército. Ana Paula. Que sufoco, né, Juliana? Olha, o Irma matou, ao todo, 61 pessoas, 43 só nessa passagem pelo Caribe. A gente separou aqui algumas imagens de antes e depois do furacão em 3 ilhas da região. Isso vai dar uma ideia do tamanho da destruição provocada por lá pelo furacão Irma. Primeiro, a gente vai mostrar a praia de Anse Marcel, que é muito procurada por quem se hospeda no lado francês da ilha de São Martinho. Olha aqui, na comparação, como é que as casas foram abaixo, a vegetação praticamente desapareceu. No lado holandês dessa mesma ilha de São Martinho, cenário parecido, olha, quase não sobrou nada das casas. Agora em Road Town, que é a capital das Ilhas Virgens Britânicas, os barcos, a gente vê, desapareceram na marina. As casas também, na comparação, viraram escombros. Nessa outra cidade aqui, também na ilha de Tortola, que é a maior das Ilhas Virgens Britânicas, o verde também sumiu depois da passagem do furacão.
Providenciares, que é um paraíso turístico nas ilhas Turcas e Caicos, também foi completamente devastado. E a gente vendo essas imagens, dá para entender melhor, né? O sufoco de todos, incluindo dos brasileiros que estavam no Caribe quando o furacão Irma passou. Vamos chamar a Isabela Camargo já aqui a postos. Isabela, bom dia. Vai continuar assim? Vai sim, Ana. Bom dia para você, bom dia para o Chico. Todo ano essa situação se repete, né? No inverno são registrados os menores índices de chuva, de umidade. Casas, gente perdendo tudo. Não tem palavra para explicar como ficou a ilha. 2 venezuelanos também vieram no avião da FAB, amparados pelo Acordo de Assistência Consular do Mercosul. Para o garotinho de 7 anos, vai ser difícil esquecer cada detalhe da destruição. Algumas casas destruíram. Algumas casas foram destruídas, dos meus vizinhos, de uns amigos, os barcos virados, cruzeiros, alguns barcos estavam nas rodovias. Foram momentos muito críticos. Foram momentos muito críticos que vivemos em São Martinho. É algo que não se esperava. Eu jamais havia vivido isso. Foi uma catástrofe muito forte. Foi uma catástrofe muito forte. Ricardo diz que apesar da ilha já ter sofrido com outros furacões, a região não estava preparada para esse. Não sabe o que vai acontecer daqui para frente, mas quer voltar. Tem muitas casas que não, assim, inteiras, mas tem casas que desapareceram, não existem mais no mapa, acabou. Você não consegue achar nada. Sobreviventes saíram da base aérea em vans do Ministério das Relações Exteriores, 4 seguiram para o aeroporto e 10 passaram a noite em um hotel de trânsito do Exército. Ana Paula. Que sufoco, né, Juliana? Olha, o Irma matou, ao todo, 61 pessoas, 43 só nessa passagem pelo Caribe. A gente separou aqui algumas imagens de antes e depois do furacão em 3 ilhas da região. Isso vai dar uma ideia do tamanho da destruição provocada por lá pelo furacão Irma. Primeiro, a gente vai mostrar a praia de Anse Marcel, que é muito procurada por quem se hospeda no lado francês da ilha de São Martinho. Olha aqui, na comparação, como é que as casas foram abaixo, a vegetação praticamente desapareceu. No lado holandês dessa mesma ilha de São Martinho, cenário parecido, olha, quase não sobrou nada das casas. Agora em Road Town, que é a capital das Ilhas Virgens Britânicas, os barcos, a gente vê, desapareceram na marina. As casas também, na comparação, viraram escombros. Nessa outra cidade aqui, também na ilha de Tortola, que é a maior das Ilhas Virgens Britânicas, o verde também sumiu depois da passagem do furacão. Providenciares, que é um paraíso turístico nas ilhas Turcas e Caicos, também foi completamente devastado. E a gente vendo essas imagens, dá para entender melhor, né? O sufoco de todos, incluindo dos brasileiros que estavam no Caribe quando o furacão Irma passou. Vamos chamar a Isabela Camargo já aqui a postos. Isabela, bom dia. Vai continuar assim? Vai sim, Ana. Bom dia para você, bom dia para o Chico. Todo ano essa situação se repete, né? No inverno são registrados os menores índices de chuva, de umidade do ar e, consequentemente, o aumento de queimadas. Então, sobre o risco de incêndio, vou responder aqui no mapa e com cor. Veja só, tá todo vermelhão, de norte a sul do país, o que indica, então, um alto índice para queimadas. Uma alta chance, então, para incêndios. Não chove, né, em muitos desses estados. Veja, Belo Horizonte, 90 lugares. Hoje tem previsão de temporais no estado do Rio Grande do Sul, aqui do oeste de Mato Grosso, Acre até o norte do Pará e no litoral, na faixa leste do Rio Grande do Norte até o sul da Bahia, chegando até o Espírito Santo. No restante do país, tempo muito firme, muito seco e muito quente. Temperaturas, você vai ver, hoje podem atingir os 40 graus em Palmas do Tocantins, em Cuiabá, 38 em Campo Grande, 36 em Porto Velho, 10 a menos lá em Porto Alegre e Florianópolis, 30 em São Paulo, 33 no Rio de Janeiro e já vou avisando que vai esquentar mais. Chico e Ana Paula, amanhã e sexta-feira aqui em São Paulo e aí no Rio de Janeiro a temperatura pode chegar perto dos 40 graus. Quanta variação, Isabela. Obrigado. Obrigada. E a gente fala agora desse fim de inverno. Fim de inverno tá com cara de verão, né, Glória? Pô, dia até que, além do desconforto do calor, o ar seco, tudo isso aí aumentando o risco de queimadas, temperatura alta mesmo, hein? Pois é, o verão sem chuva, né, Chico? Essa é a diferença, né? Só que no estado de São Paulo, esse mês já foram registrados 11 vezes mais focos de incêndio do que em setembro do ano passado. E esse problema se repete no Brasil todo. Voltar para casa sem o sol na cabeça. Que alívio, depois de um dia sofrido. Acho que está bem quente e bem abafado nos últimos dias, né? Uma briga na empresa por causa de ar-condicionado. Além desse calorão que tem feito nos últimos dias, tem outro fator, esse sim típico do inverno, que obriga as pessoas a se cuidar mais.
abaixa a umidade do ar. A Aline já saiu de casa preparada. Com um soro aqui dentro da bolsa. Esta semana, a cidade de São Paulo registrou a temperatura mais alta do inverno, 31,9 graus. Na média, agora em setembro, as temperaturas máximas estão 3,7 graus mais altas do que um ano atrás. Tudo consequência do que os meteorologistas chamam de bloqueio atmosférico, que atua hoje em grande parte do país. A alta pressão, a cerca de 5 quilômetros de altitude, movimenta o ar de cima para baixo. Em vez do ar quente subir para a atmosfera, ele volta para a superfície, ainda mais seco. E isso impede a formação de nuvens. Aqui na capital paulista, a gente tem a iminência de bater um novo recorde de calor do ano, com temperatura de 34 graus na sexta-feira. No estado de São Paulo, a temperatura mais alta foi registrada em Jales, 37,2. Fica na região de Rio Preto, onde não chove forte há mais de 3 meses. Até agosto, os bombeiros tinham registrado 1.500 focos de incêndio na região, quase o dobro do mesmo período do ano passado. Esse período de estiagem, a ventania é muito forte, ela favorece muito a propagação do incêndio. Fica difícil aí o controle para as equipes de combate. Esses macaquinhos que conseguiram fugir do fogo na mata ganharam água dos moradores. Na região metropolitana de São Paulo, que não vê chuva há mais de 20 dias, o número de incêndios também subiu. A gente fica